Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. A poeira vermelha subia devagar dos cascos do meu cavalo branco, formando uma nuvem fina que o vento da tarde levava para longe, dispersando pelos capins secos da beira da estrada. Era outubro, e o cerrado ardia sob aquele sol inclemente que parecia nunca ter pressa de se pôr. O calor grudava na pele como uma maldição, e o suor escorria pelas costas, fazendo a camisa colar no corpo com aquela sensação pegajosa de quem passou o dia inteiro debaixo do sol sem descanso. Eu vinha voltando da cerca do sul, onde havia passado as últimas 8 horas, consertando mourões que o cupim tinha devorado por dentro. A madeira se esfarelava nas mãos como pó de serragem, e cada poste que eu arrancava parecia contar a história de quanto tempo tinha deixado passar sem cuidar direito das coisas. As mãos ainda ardiam por causa das farpas que tinham entrado na pele, e os dedos estavam inchados, marcados pelo arame farpado que cortava sem dó quando a gente não prestava atenção. Mas essa era a vida que eu conhecia, a vida de quem acorda antes do sol nascer e só para quando a escuridão já tomou conta de tudo. Meu nome é João Batista. Tenho 52 anos, cabelos grisalhos que o tempo e o sol deixaram ainda mais brancos, e um rosto marcado por rugas que parecem sulcos abertos pela enxada da solidão. Faz 7 anos que moro sozinho nessa fazenda que herdei do meu pai, um homem duro como pedra, que nunca disse que me amava, mas que me ensinou a plantar, a colher, a respeitar a terra e a não reclamar da vida. 7 anos desde que Maria se foi. Não foi embora de mim, foi embora do mundo. Câncer no pâncreas. Descobrimos numa quinta-feira de março e ela partiu numa segunda-feira de junho. 3 meses. 3 meses que passaram como um relâmpago cruel, rápido demais para eu me preparar, lento demais para ela não sofrer. Desde então, a fazenda virou um lugar de silêncio. O tipo de silêncio que pesa nos ombros, que entra pelos ouvidos e vai se instalando no peito como um hóspede que nunca vai embora. Acordo sozinho, tomo café sozinho, trabalho sozinho, durmo sozinho. As conversas que tenho são com o cavalo, com as galinhas no terreiro, com o cachorro velho que mal levanta mais do tapete da varanda. Às vezes falo com Deus, mas ele também parece ter ficado em silêncio desde que Maria partiu. O cavalo seguia no passo, balançando a cabeça de vez em quando para espantar as moscas que insistiam em pousar nos olhos. Eu deixava as rédeas soltas, porque ele conhecia o caminho melhor do que eu. Esse cavalo branco era meu companheiro fiel, herdado também do meu pai, já velho, mas forte, com um olhar manso que parecia entender tudo sem precisar de palavras. Chamava-se Fantasma, um nome que meu pai escolheu porque, segundo ele, o animal aparecia do nada quando era preciso, como um espírito protetor. A estrada de terra seguia reta por um bom pedaço, depois fazia uma curva larga, contornando uma descida suave que levava até a margem do rio. Era um caminho que eu fazia todos os dias, conhecia cada pedra, cada árvore, cada buraco. Mas naquela tarde, alguma coisa estava diferente. Não saberia dizer o quê. Era uma sensação estranha, uma inquietação que começou como um formigamento na nuca e foi descendo pela espinha. O tipo de pressentimento que a gente sente antes de uma tempestade, quando o ar fica pesado e os bichos ficam quietos demais. Fantasma também sentiu. Ele começou a andar mais devagar, as orelhas espetadas, atentas. Puxei as rédeas de leve e olhei ao redor. O cerrado estava quieto, quieto demais. As cigarras, que normalmente cantavam sem parar nessa hora do dia, estavam em silêncio. Nem o pio de uma coruja, nem o grito de um siriema ao longe. Só o som abafado dos cascos na terra e o vento fraco balançando os galhos secos das árvores. O céu começava a mudar de cor. O sol
grande e vermelho, descia devagar no horizonte, tingindo as nuvens de laranja, rosa e dourado. Era bonito, mas também trazia aquele peso melancólico do fim do dia, aquela tristeza mansa que me acompanhava desde que eu tinha voltado a viver sozinho. A luz do entardecer sempre me fazia lembrar de Maria sentada na varanda, com uma xícara de café nas mãos, olhando o sol se pôr e dizendo que aquele era o momento mais bonito do dia. É quando Deus pinta o céu, ela dizia. É quando ele mostra que até o fim pode ser bonito. Mas naquela tarde, o fim do dia não parecia bonito. Parecia carregado de algo que eu não conseguia nomear. Uma ameaça invisível, um aviso mudo que o mundo me dava, mas que eu ainda não sabia interpretar. Quando cheguei mais perto da curva que descia para o rio, o som da água começou a chegar até mim. O Rio das Almas. Esse era o nome que o povo da região dava. Corria ali há séculos, alimentado pelas chuvas do norte, cortando a terra vermelha como uma veia azul cheia de vida. Nessa época do ano, com o fim da seca, ele estava mais baixo, mas ainda caudaloso o suficiente para fazer barulho, um murmúrio constante que acalmava a alma. Exceto que naquela tarde, o som do rio não estava me acalmando, estava me deixando inquieto. Fantasma parou de repente, empinou levemente bufando pelo nariz e recuou 2 passos. Segurei firme nas rédeas e dei uns tapinhas no pescoço dele, tentando acalmá-lo. Calma, velho. O que foi? Murmurei baixinho, como se o cavalo pudesse me responder. Foi então que eu ouvi. Por baixo do som contínuo da correnteza havia outro som, fraco, distante. Um som que não deveria estar ali. Parecia um gemido, ou um choro, ou talvez os dois ao mesmo tempo. Um lamento humano misturado com o barulho da água, como se a própria natureza estivesse chorando. Desci da sela num movimento rápido, as botas afundando na terra macia da descida. O coração começou a bater mais forte no peito, aquele tipo de batida que a gente sente quando sabe que algo está errado, muito errado. Amarrei as rédeas de Fantasma num galho baixo de uma aroeira e comecei a descer em direção ao rio, escorregando de vez em quando nas pedras soltas, segurando nos arbustos para não cair. O som foi ficando mais claro. Era um choro baixo, cansado, de quem já não tem mais forças para gritar, de quem já desistiu de pedir ajuda. Um choro que vinha de longe, talvez da curva do rio, onde a correnteza fazia uma volta mais fechada e a água batia nas pedras grandes que formavam uma espécie de barreira natural. O vento mudou de direção e trouxe junto com ele o cheiro de chuva. Cheiro de terra molhada, de mato úmido, daquele tipo de chuva que ainda não caiu, mas que está chegando. O céu começou a escurecer rapidamente, as nuvens se avolumando no horizonte como uma muralha cinzenta que avançava devagar sobre o cerrado. Raios começaram a riscar à distância, seguidos de trovões surdos que pareciam rolar pelo céu como pedras gigantes. Apressei o passo. Meu instinto gritava que eu precisava chegar logo, que cada segundo contava. A descida ficou mais íngreme e tive que segurar nos troncos das árvores para não descer rolando. As botas escorregavam na lama que já começava a se formar, e os espinhos dos arbustos rasgavam a calça, arranhavam os braços, mas eu não parava. Quando finalmente cheguei à margem do rio, o que vi me fez o coração apertar no peito, como se uma mão invisível tivesse agarrado ele e espremido com força. Um pequeno barco de madeira, velho e gasto, descia rio abaixo, sendo levado pela correnteza. E dentro dele, sentada, encharcada, com as roupas rasgadas e grudadas no corpo, estava uma jovem. Ela tinha as mãos sobre a barriga, uma barriga grande, evidentemente grávida, e chorava. Chorava olhando o nada, como se já não esperasse nada do mundo, como se já tivesse aceitado o destino que o rio tinha escolhido para ela. O mundo pareceu parar por um instante. O barulho da água, o vento nas árvores, até mesmo o trovão distante,
Tudo ficou abafado, como se eu tivesse mergulhado debaixo d'água e só conseguisse ouvir o som surdo do meu próprio coração batendo desesperado dentro do peito. Fiquei ali parado, os pés afundados na lama da margem, olhando aquela cena que parecia a saída de um pesadelo, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. O barco era pequeno, feito de tábuas velhas e mal encaixadas, do tipo que os pescadores antigos usavam e depois abandonavam na beira do rio quando a madeira começava a apodrecer. Tinha água acumulada no fundo e balançava perigosamente com a força da correnteza, inclinando para um lado e para o outro como se fosse virar a qualquer momento. A jovem estava sentada bem no centro, curvada sobre si mesma, os braços envolvendo a barriga num gesto protetor que era ao mesmo tempo instintivo e desesperado. Mesmo de longe, mesmo com a luz fraca do entardecer, dava para ver que ela estava em estado deplorável. O vestido, que devia ter sido claro, talvez branco ou bege, estava cinzento de sujeira e rasgado em vários lugares. O tecido grudava no corpo molhado, marcando os contornos da gravidez avançada. Os cabelos longos e escuros estavam colados no rosto e nos ombros, e caíam pela frente como cordas pesadas e encharcadas. Ela não tentava remar, não tentava se segurar nas bordas do barco, não gritava por socorro. Apenas chorava. Um choro baixo, contínuo, sem esperança, e olhava para frente com os olhos perdidos, vazios, como se já tivesse deixado de estar realmente ali. Foi a barriga que me fez reagir. Aquela barriga redonda, grande, que subia e descia com a respiração difícil dela. Não era só uma vida que estava naquele barco à deriva. Eram duas. E as duas estavam prestes a se perder para sempre nas águas turvas do Rio das Almas. Meu Deus! Murmurei, a voz saindo rouca e fraca. Fantasma relinchou lá em cima, na estrada, um som agudo e nervoso que cortou o ar. Ele também tinha sentido. Os animais sempre sentem quando a morte está por perto. Sentem e ficam inquietos, como se tentassem avisar os humanos de que algo terrível está prestes a acontecer. O barco já tinha passado da minha posição e seguia descendo o rio rapidamente. A correnteza estava mais forte do que eu imaginava. A chuva dos últimos dias no norte devia ter aumentado o volume da água, e o rio corria com uma velocidade traiçoeira, aquela velocidade que parece calma na superfície, mas que esconde uma força brutal embaixo. Mais adiante, a menos de 200 metros, ficava a parte mais perigosa. Um trecho cheio de pedras grandes, algumas visíveis acima da água, outras escondidas logo abaixo da superfície, onde a correnteza formava redemoinhos e ondas que podiam virar qualquer barco em segundos. Se o barco chegasse lá com ela dentro, não haveria salvação possível. A embarcação se despedaçaria nas pedras e ela seria arrastada pela força da água, sem chances de conseguir nadar, ainda mais grávida daquele jeito, ainda mais naquele estado de exaustão e desespero. Não pensei. Não havia tempo para pensar. O corpo reagiu antes da mente, impulsionado por um instinto que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. O instinto de salvar, de proteger, de não deixar que mais uma vida se perdesse diante dos meus olhos sem que eu fizesse nada. Comecei a correr pela margem, escorregando na lama, tropeçando nas pedras, pulando sobre raízes expostas e arbustos baixos. As botas pesavam com a lama grudada na sola, e os pulmões começaram a arder com o esforço, mas eu não diminuía o ritmo. Gritei, mesmo sabendo que ela provavelmente não me ouviria por causa do barulho da água. Ei, moça! Aguenta firme! Aguenta firme aí! Ela não se mexeu, nem virou a cabeça na minha direção. Continuou sentada, curvada, chorando baixinho, como se já tivesse desistido de tudo. Como se o mundo já não fizesse mais sentido para ela. Continuei correndo, o coração martelando no peito, o suor misturado com a garoa fina que começava a cair.
As primeiras gotas de chuva tocaram meu rosto, frias e rápidas, e o vento ficou mais forte, trazendo consigo o cheiro intenso de terra molhada e mato fechado. O céu estava quase negro agora, carregado de nuvens pesadas, e os raios começaram a cair mais perto, iluminando o rio com flashes rápidos de luz branca e azulada. Conhecia aquele rio desde criança. Tinha aprendido a nadar nessas águas quando tinha 6 anos, com meu pai me jogando na parte rasa e gritando para eu me virar sozinho. Conhecia cada curva, cada remanso, cada lugar onde a água era funda e onde era rasa. E sabia que logo mais adiante, depois daquela mata fechada que avançava até a margem, o rio fazia uma curva mais aberta, onde a correnteza diminuía um pouco antes de voltar a acelerar nas pedras. Era ali, tinha que ser ali, era a única chance. Entrei no mato correndo, afastando os galhos com os braços, sentindo os espinhos rasgarem a pele, mas sem parar. A respiração estava difícil, queimando na garganta e as pernas começavam a pesar, mas eu não podia diminuir o ritmo. Cada segundo contava. Cada metro de distância que o barco percorria era 1 metro a menos entre ela e as pedras mortais. Quando cheguei à curva, finalmente consegui ganhar vantagem. O barco ainda estava a uns 50 metros de distância, mas vinha na minha direção, sendo empurrado pela força da correnteza que batia na margem oposta e o jogava de volta para o meu lado. Era a chance que eu precisava. Desci correndo até a beira da água, onde as pedras formavam uma espécie de pequeno quebra-mar natural. A água batia com força, espumando branca, gelada como gelo. Tirei as botas num movimento rápido, depois o cinto e deixei tudo cair na margem. Não havia tempo para tirar mais nada. O barco já estava a 30 metros. "Aguenta firme!" gritei de novo, a voz saindo rouca e desesperada. "Eu vou te tirar daí! Aguenta firme!" Dessa vez ela ouviu. A cabeça se levantou devagar, os cabelos molhados escorrendo água, e os olhos escuros, fundos, cheios de um sofrimento que parecia ter 1000 anos, me encontraram. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, nossos olhares se cruzaram. Havia medo naqueles olhos, medo, desespero, exaustão, mas também havia algo mais. Uma faísca minúscula, fraca, quase apagada, mas ainda viva. Uma faísca de esperança. Ela não disse nada. Apenas continuou me olhando, as mãos apertando mais forte a barriga, como se quisesse proteger a criança que carregava dentro de si de tudo aquilo que estava acontecendo. 20 metros. Respirei fundo, enchendo os pulmões com ar, preparando o corpo para o choque da água gelada. A chuva começou a cair com mais força, grossa, pesada, e o rio ficou ainda mais turvo, a superfície sendo martelada pelas gotas que caíam do céu como pequenas pedras. O trovão rugiu bem em cima da gente, ensurdecedor, fazendo o chão tremer. 15 metros. Pulei. A água gelada me envolveu como uma mordida, cortando a respiração, fazendo todos os músculos do corpo se contraírem violentamente. Era mais fria do que eu esperava, muito mais fria. A correnteza me puxou imediatamente, forte, tentando me arrastar rio abaixo, mas comecei a nadar com braçadas fortes, lutando contra a força da água, os braços cortando a superfície, as pernas batendo freneticamente. O barco vinha rápido, muito rápido, 10 metros, 8, 6. A jovem tinha se levantado, segurando nas bordas precárias do barco, o corpo balançando perigosamente com o movimento da água. Ela gritou alguma coisa que eu não conseguia entender por causa do barulho do rio e da chuva. Estendi o braço, nadando com apenas um braço agora, o outro esticado na direção dela. 4 metros. 3. A correnteza me girou, e por um instante perdi de vista o barco. Lutei para me virar de novo, engolindo água, tossindo, os pulmões ardendo. Quando consegui, o barco estava a menos de 2 metros de mim. "Dá a mão!" gritei, a voz saindo embargada pela água e pelo desespero. "Dá a mão!"
Ela estendeu o braço, trêmula, o corpo curvado sobre a lateral do barco. Os dedos dela se abriram, procurando os meus no ar, por cima da água que nos separava. 1 metro. Nossas mãos se encontraram. Segurei com toda a força que tinha, fechando os dedos ao redor do pulso fino e gelado dela. Ela gritou, um grito agudo, cheio de dor e medo, e o barco balançou violentamente com um movimento brusco. Puxei, tentando trazê-la para a água comigo, mas ela era pesada, o corpo grávido dificultando tudo, e ela resistia, apavorada demais para se soltar do barco. "Solta!" gritei. "Você precisa soltar o barco, eu te seguro!" Ela olhou para mim, os olhos arregalados de terror, a boca aberta num grito mudo. Por um instante, pensei que ela não ia conseguir, que o medo ia paralisá-la completamente. Mas então, com um movimento brusco, ela soltou a outra mão da borda do barco e se jogou na água. O impacto quase me afundou. O peso dela me puxou para baixo, e a água entrou pelo nariz, pela boca, queimando. Lutei para subir de novo, chutando com força, segurando ela com os 2 braços agora, trazendo-a contra o meu peito. Ela se debatia em pânico, engolindo água, tossindo, as mãos agarrando minha camisa com força desesperada. "Calma!" gritei no ouvido dela. "Calma, eu te seguro, não me solta!" A correnteza nos arrastava, girando, empurrando em direção às pedras. Comecei a nadar de lado, tentando nos levar para a margem, mas estava difícil, muito difícil. Ela era pesada e continuava se debatendo, dificultando tudo. Os braços começaram a formigar, os músculos queimando com o esforço. "Para de se debater!" gritei de novo. "Deixa eu nadar!" Ela parou. Talvez por entender, talvez por pura exaustão. O corpo dela ficou mole nos meus braços, pesado como chumbo, e só então consegui nadar direito, usando as pernas e um braço, segurando ela com o outro. A margem parecia estar a quilômetros de distância. Cada braçada era um sacrifício, cada segundo mais difícil que o anterior. A chuva caía com tanta força que mal dava para enxergar, e a água do rio entrava nos olhos, na boca, no nariz. Mas continuei nadando, centímetro por centímetro, lutando contra a força da natureza que parecia decidida a nos levar. Quando finalmente meus pés tocaram o fundo, quase chorei de alívio. A água estava na altura do peito e consegui ficar em pé, cambaleando, tropeçando nas pedras, mas em pé. Puxei a jovem comigo, arrastando-a pela água rasa até a margem, onde os 2 caímos de joelhos na lama, ofegantes, tremendo, encharcados e exaustos. Ela vomitou água, tossindo violentamente, o corpo sacudindo com espasmos. Bati nas costas dela, tentando ajudar, e quando ela finalmente conseguiu respirar direito de novo, desabou para frente, as mãos afundando na lama, a barriga quase tocando o chão, e começou a chorar. Não era mais aquele choro baixo e sem esperança de antes. Era um choro alto, convulsivo, cheio de desespero e alívio ao mesmo tempo. Um choro de quem tinha estado tão perto da morte que ainda não conseguia acreditar que estava viva. Fiquei ali ajoelhado ao lado dela, a mão ainda nas costas dela, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. A chuva continuava caindo, lavando o rio, lavando a gente, lavando tudo. E ali, naquele momento, com aquela jovem grávida chorando na lama da margem, percebi que Deus tinha colocado a gente naquele lugar e naquele momento, por algum motivo que eu ainda não entendia completamente. Mas entendia o suficiente para saber que nada mais seria igual depois daquele dia. Ficamos ali por um tempo que não saberia medir. Podia ter sido 1 minuto ou 1 hora. O tempo tinha perdido o sentido. A chuva continuava caindo forte, batendo nas nossas costas, escorrendo pelos cabelos, misturando-se com a lama que cobria nossos corpos. Eu continuava ajoelhado ao lado dela, a mão pousada nas costas trêmulas, sentindo os soluços que sacudiam o corpo dela como ondas violentas.
Cada choro parecia arrancar algo de muito fundo, como se ela estivesse vomitando não apenas água, mas anos de dor acumulada, de abandono, de solidão. O trovão continuava rugindo acima de nós, os relâmpagos iluminando o rio em flashes rápidos que transformavam tudo em sombras dançantes e fantasmagóricas. A cada clarão, eu conseguia ver o barco velho sendo levado correnteza abaixo, cada vez mais longe, balançando de um lado para o outro até desaparecer na curva seguinte, engolido pela escuridão e pela chuva. Era como ver um caixão vazio flutuando, levando consigo o que poderia ter sido o fim dela. O fim delas. Precisei piscar várias vezes para afastar essa imagem da minha cabeça. Ela estava viva. As duas estavam vivas. Era nisso que eu tinha que focar. Moça. Chamei baixinho, inclinando-me um pouco mais perto dela. Moça, a gente precisa sair daqui. Você vai pegar uma doença se ficar muito tempo nessa chuva. Ela não respondeu. Continuou curvada sobre si mesma, as mãos afundadas na lama, o corpo tremendo tanto que parecia estar tendo convulsões. O vestido rasgado e encharcado grudava no corpo como uma segunda pele, e eu podia ver os contornos da barriga grande subindo e descendo com a respiração difícil. Precisava tirá-la dali. Rápido. Levantei com dificuldade. As pernas ainda estavam fracas do esforço de nadar contra a correnteza, e os músculos latejavam como se tivessem sido espancados. A roupa pesava toneladas, encharcada, e os pés descalços afundavam na lama a cada passo. Olhei ao redor, tentando me orientar. A visibilidade estava péssima por causa da chuva, mas reconheci a curva do rio, o formato das árvores na margem. Estávamos a uns 300 metros rio abaixo de onde eu tinha deixado o fantasma. Não era longe, mas subir aquela margem barrenta e escorregadia, ainda mais carregando uma mulher grávida, não ia ser fácil. Ajoelhei-me novamente ao lado dela e, com cuidado, segurei-a pelos ombros. Moça, olha para mim, pedi, a voz firme, mas não ríspida. Olha para mim, por favor. Ela levantou a cabeça devagar, os cabelos escuros colados no rosto como cordas molhadas. Os olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, fundos e escuros como poços sem fundo. Eram olhos jovens, ela não devia ter mais de 22, 23 anos, mas carregavam um cansaço de quem já tinha vivido várias vidas, todas difíceis. Olhava para mim, mas parecia não me ver realmente, como se ainda estivesse perdida em algum lugar distante dentro da própria cabeça. A gente precisa sair daqui, repeti, articulando cada palavra com clareza. Meu cavalo está ali em cima, eu vou te levar para minha fazenda. Tem comida quente, roupa seca, uma cama, mas você precisa me ajudar a subir essa ribanceira. Consegue andar? Ela piscou algumas vezes, processando o que eu estava dizendo. Depois, num movimento quase imperceptível, assentiu com a cabeça. Era um sim fraco, incerto, mas era um sim. Ajudei-a a se levantar. Ela gemeu baixinho quando o corpo se esticou. Certamente estava doendo tudo, os músculos castigados pelo frio, pelo esforço, pelo pânico. Segurei-a pelo braço, firme mas delicado, e comecei a guiá-la em direção à subida. Os pés descalços dela afundavam na lama a cada passo, e ela mancava levemente, como se tivesse machucado algo na perna. Mas continuou andando, uma mão segurando meu braço, a outra protegendo a barriga. A subida foi lenta e penosa. A margem estava escorregadia, e a cada 2 passos para cima, escorregávamos um para baixo. Eu ia na frente, testando onde pisar, segurando nos arbustos e nas raízes expostas para não cair. E ela vinha logo atrás, segurando minha mão com uma força surpreendente para alguém naquele estado. Várias vezes ela tropeçou e eu tive que segurá-la para que não rolasse de volta para o rio. Várias vezes parei para deixá-la recuperar o fôlego, ouvindo a respiração difícil, ofegante, carregada de dor. A chuva não dava trégua.
caía grossa, pesada, transformando o mundo num borrão cinzento onde mal dávamos para enxergar 1 metro à frente. O trovão continuava estrondando e os relâmpagos riscavam o céu com aquela luz branca e azulada que deixava manchas na vista. Pensei em Maria. Pensei em como ela tinha medo de tempestade, como se escondia debaixo das cobertas quando os raios caíam muito perto, como eu tinha que ficar ao lado dela, segurando sua mão, dizendo que estava tudo bem, que o trovão não podia nos machucar. Tentei afastar essas lembranças. Não era hora para isso. Tinha alguém aqui, agora, que precisava de mim. Quando finalmente chegamos ao topo da margem, quase caí de joelhos de exaustão. As pernas tremiam violentamente e o peito ardia como se tivesse fogo dentro, mas não podia parar. Não ainda. Olhei ao redor, procurando a aroeira onde tinha amarrado o fantasma. A visibilidade era ruim, mas reconheci o formato da árvore a uns 50 metros de distância, um pouco mais acima na estrada. Vamos, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Falta pouco. Ela não disse nada. Apenas continuou ao meu lado cambaleando, os passos incertos, mas ainda de pé, ainda lutando. Quando chegamos à aroeira, Fantasma estava inquieto, puxando as rédeas, bufando e batendo os cascos no chão. Ele tinha sentido o cheiro do rio, da água, do medo. Os animais sempre sentem. Acariciei o pescoço dele, tentando acalmá-lo. Calma, velho. Calma. A gente vai voltar para casa agora. Peguei as botas que tinha deixado ali e calcei com dificuldade. Os pés estavam inchados e a lama deixava tudo escorregadio. Depois, peguei o casaco que estava amarrado na sela. Era um casaco velho de couro, pesado, que meu pai tinha me dado anos atrás. Coloquei nos ombros da jovem. Ela era pequena e o casaco ficou enorme nela, cobrindo-a quase até os joelhos, mas pelo menos ia ajudar contra o frio. Ela puxou o casaco para perto do corpo, encolhendo-se dentro dele, os dentes batendo sem controle. Estava gelada. Precisava tirá-la dali o quanto antes. Você consegue montar? Perguntei, olhando para a barriga grande dela e depois para a altura da sela. Ela olhou para o cavalo, depois para mim e balançou a cabeça negativamente. Estava fraca demais. Pensei rapidamente. Não dava para deixá-la ali e ir buscar ajuda. Levaria horas até eu conseguir voltar e ela não ia aguentar. Tinha que levá-la comigo. Agora. Subi na sela primeiro, depois estendi a mão para ela. Vem, eu te puxo. Ela hesitou, olhando para a minha mão como se não tivesse certeza se podia confiar. Mas então, devagar, estendeu o braço. Segurei firme e, com um movimento rápido, puxei-a para cima. Ela era leve, pesava muito menos do que devia para alguém grávida e consegui acomodá-la na frente da sela, entre meus braços. Ficou sentada de lado, a barriga apoiada contra o meu peito, a cabeça encostada no meu ombro. Segura em mim, instruí. Não vai cair, eu não deixo. Ela obedeceu, as mãos frias agarrando minha camisa molhada. Podia sentir o corpo dela tremendo violentamente contra o meu, os tremores profundos que vinham de dentro, não apenas do frio, mas do choque, do trauma, de tudo que tinha acontecido. Toquei as rédeas e Fantasma começou a andar. O caminho de volta para a fazenda ia levar pelo menos 40 minutos, talvez mais, com a chuva e a escuridão. A estrada de terra tinha virado lama, e o cavalo precisava ir devagar para não escorregar. A cada passo, eu sentia a jovem ficando mais pesada contra mim, o corpo relaxando, a consciência se desligando aos poucos. Estava entrando em choque. Ei, chamei, balançando-a levemente. Não dorme, fica acordada. Fala comigo. Como é seu nome? Ela não respondeu imediatamente. Os olhos estavam semifechados, a respiração ficando mais lenta. Balancei-a de novo, mais forte dessa vez. Seu nome, insisti. Me diz seu nome. Ana. A voz saiu fraca, quase inaudível por baixo do barulho da chuva. Ana Clara.
Ana Clara, repeti, guardando o nome na memória. É um nome bonito. Quantos anos você tem, Ana Clara? 20, 21, tão nova, tão jovem e já carregando tanto peso. E o bebê? Para quando é o bebê? 2 meses. Ela murmurou, a voz sumindo. 2 meses. Estava com 7 meses de gravidez então, e num estado deplorável. Será que tinha feito pré-natal? Será que tinha se alimentado direito? Pelo peso dela, duvidava. Tem que ficar acordada, Ana Clara. Só mais um pouquinho. A gente já está quase chegando. Mas era mentira. Ainda faltava muito. E a cada minuto que passava, sentia ela ficando mais fria, mais quieta. Toquei fantasma para andar mais rápido, mas era arriscado. O chão estava traiçoeiro. Se o cavalo escorregasse e caísse, poderíamos nos machucar seriamente. A chuva começou a diminuir aos poucos, transformando-se numa garoa fina e persistente. A escuridão era quase total agora. A noite tinha caído de vez, e as nuvens cobriam a lua e as estrelas. Só conseguia enxergar alguns metros à frente, guiando-me mais pela memória do caminho do que pela visão. Fantasma conhecia o trajeto de cor e seguia firme, mesmo na lama, mesmo no escuro. Ana Clara tinha parado de falar. A cabeça pendia para o lado, apoiada no meu ombro, e a respiração tinha ficado superficial. Precisei encostar os dedos no pescoço dela para sentir o pulso. Estava fraco, mas regular. Ainda viva, ainda lutando, mesmo inconsciente. Aguenta firme, sussurrei no ouvido dela, mesmo sabendo que provavelmente não podia me ouvir. Só mais um pouquinho. A gente vai chegar. Você vai ficar bem. As duas vão ficar bem. Precisava acreditar nisso. Porque se ela não sobrevivesse, se aquele bebê não sobrevivesse depois de tudo que eu tinha feito para tirá-las daquele rio, não saberia como lidar com isso. Já tinha perdido demais. Não podia perder de novo. As luzes da fazenda apareceram finalmente na distância. Pequenos pontos amarelados que tremulavam na escuridão como velas acesas. Nunca tinha ficado tão feliz de ver aquelas luzes. Era casa, era segurança, era a chance de salvá-la. Toquei fantasma novamente e ele acelerou o passo, sentindo que estava perto do estábulo, perto da ração e do descanso. Atravessamos o portão da entrada, passamos pelo curral onde as vacas estavam abrigadas da chuva e finalmente chegamos à varanda da casa. Desmontei com cuidado, segurando Ana Clara nos braços. Ela era leve demais, pequena demais, frágil demais. Carregava dentro de si uma vida que pesava mais do que o próprio corpo. Subi os 3 degraus da varanda e chutei a porta, que se abriu com um rangido. O cachorro velho, que dormia no tapete, levantou a cabeça assustado, mas quando me reconheceu, voltou a deitar. Levei Ana Clara direto para o quarto de hóspedes, o quarto que tinha sido do meu pai e que estava fechado desde que ele morreu há 10 anos. Coloquei-a com cuidado na cama e só então percebi que ela estava completamente gelada. A pele estava pálida demais, quase azulada, e os lábios estavam roxos. Hipotermia. Estava começando uma hipotermia. Não tinha tempo a perder. Corri até o armário e peguei todos os cobertores que encontrei. Depois fui até a cozinha e acendi o fogão a lenha. Graças a Deus ainda havia brasas da manhã. Joguei mais lenha e assoprei até as chamas pegarem forte. Coloquei água para ferver e voltei correndo para o quarto. Ana Clara continuava inconsciente, tremendo levemente. Com cuidado, tirei o casaco encharcado, depois o vestido molhado e rasgado. Tentei não olhar demais. Ela merecia privacidade, merecia dignidade, mesmo naquele estado. Cobria rapidamente com os cobertores, um sobre o outro, criando camadas de calor. Depois peguei as próprias mãos dela entre as minhas e comecei a esfregá-las, tentando trazer de volta a circulação. Vamos, Ana Clara, murmurei, esfregando as mãos dela com força. Vamos, volta para mim. Não desiste agora.
Fiquei ali por minutos que pareceram horas, esfregando as mãos dela, depois os pés, tentando aquecer aquele corpo gelado que tinha passado por tanto. A chaleira apitou na cozinha. Corri até lá e preparei um chá forte e doce. Depois voltei e tentei fazê-la beber. Inclinei a cabeça dela com cuidado e levei a xícara aos lábios. Consegui fazer alguns goles escorrerem pela garganta. Ela engoliu reflexivamente, tossiu, mas não acordou. Continuei ali a noite toda, sentado numa cadeira ao lado da cama, vigiando-a, trocando os cobertores molhados de suor por outros secos, fazendo-a beber água e chá sempre que podia. Não orava há muito tempo. Desde que Maria morreu, tinha perdido o hábito de falar com Deus. Mas naquela noite voltei a orar. Orei por aquela jovem que nem conhecia. Orei pelo bebê que ela carregava. Orei para que sobrevivessem, para que tivessem uma chance, para que o rio não as tivesse trazido até mim só para que eu as visse morrer. E quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, trazendo consigo a promessa de um novo dia, Ana Clara abriu os olhos. Os olhos dela se abriram devagar, piscando contra a luz fraca que entrava pela janela. Eram olhos confusos, perdidos, como os de alguém que acorda num lugar desconhecido, sem saber como chegou ali. Fiquei imóvel na cadeira, observando, esperando que ela processasse onde estava, o que tinha acontecido. Não queria assustá-la com movimentos bruscos. Por um longo momento, ela apenas olhou para o teto de madeira, para as vigas escuras que atravessavam o quarto, para a luz dourada da manhã que desenhava padrões nas paredes caiadas. A respiração estava calma agora, regular, e a cor tinha voltado ao rosto. Não mais aquele tom pálido e azulado da noite anterior, mas um tom rosado e saudável, de quem tinha dormido profundamente, e o corpo tinha tido tempo de se recuperar. Quando finalmente seus olhos se moveram e me encontraram sentado ali, ao lado da cama, ela se enrijeceu. O corpo inteiro ficou tenso, e vi o medo atravessar seu rosto como uma sombra. As mãos se moveram instintivamente para baixo dos cobertores, procurando a barriga, e só relaxaram um pouco quando a encontraram, quando sentiu que ainda estava ali, ainda segura. Calma, falei baixinho, mantendo a voz suave e não ameaçadora. Você está em segurança. Ninguém vai te machucar aqui. Ela me olhou por um tempo longo, os olhos percorrendo meu rosto, procurando algo. Sinais de perigo, talvez, ou razões para não confiar. Devia estar acostumada a não confiar em ninguém depois de tudo que tinha passado. Não a culpava. Onde eu tô? A voz saiu rouca, arranhada, como se não fosse usada há muito tempo. Na minha fazenda, a umas 2 horas de Dianópolis. Respondi, mencionando a cidade mais próxima que ela poderia conhecer. Você estava num barco, descendo o Rio das Almas. Eu te tirei de lá. Você lembra? Vi o momento exato em que a memória voltou. Os olhos se arregalaram e o corpo se contraiu como se tivesse levado um soco no estômago. As mãos apertaram os cobertores com força e a respiração ficou irregular, acelerada. O rio, ela sussurrou, e lágrimas começaram a escorrer pelas laterais do rosto, molhando o travesseiro. Eu estava no rio. Tava, confirmei suavemente. Mas não tá mais. Você tá aqui, tá em segurança. Ela fechou os olhos com força e mais lágrimas escorreram. Os soluços começaram baixinho, depois foram aumentando até que ela estava chorando abertamente, o corpo sacudindo sob os cobertores. Fiquei sentado ali, sem saber direito o que fazer, querendo confortá-la, mas sem saber se meu toque seria bem-vindo. Então apenas fiquei, deixando que ela chorasse, deixando que botasse para fora toda aquela dor que parecia grande demais para caber dentro de um corpo tão pequeno. Quando os soluços finalmente começaram a diminuir, levantei-me devagar da cadeira. Minhas costas estalaram. Tinha ficado sentado naquela posição a noite inteira, e os músculos protestaram com cada movimento. Mas ignorei a dor,
e fui até a mesinha de cabeceira, onde tinha deixado um copo de água fresca que tinha trocado há poucas horas. Toma, ofereci, estendendo o copo para ela. Você precisa beber. Deve estar com sede. Ela olhou para o copo, hesitante, depois para mim. Mas a sede deve ter sido mais forte que o medo, porque aceitou o copo com mãos trêmulas. Tentou se sentar e eu rapidamente coloquei mais travesseiros atrás das costas dela para apoiá-la. Ela bebeu devagar, pequenos goles, como se o corpo tivesse esquecido como fazer isso direito. Quando terminou, devolveu o copo com um "obrigada" quase inaudível. Sentei-me de novo na cadeira, mantendo uma distância respeitosa. Não queria que ela se sentisse acuada ou pressionada. "Como você está se sentindo?" perguntei. Ela demorou para responder, como se precisasse fazer um inventário interno primeiro. As mãos voltaram para a barriga, acariciando-a por cima dos cobertores num gesto que parecia automático, instintivo. "Cansada", disse finalmente. Tudo dói. É normal. Você passou por muita coisa, mas não tem nada quebrado, não parece ter nenhum ferimento sério, só arranhões e hematomas. Vão sarar." Ela assentiu levemente, mas não disse nada. Os olhos se fixaram no colo, nas próprias mãos que continuavam acariciando a barriga. "E o bebê?" perguntei, a voz cuidadosa. "Tá sentindo ele se mexer?" Ela ficou imóvel por um momento e viu o pânico atravessar seu rosto. Então, como se estivesse prestando atenção pela primeira vez, ela pressionou as mãos mais firme contra a barriga e esperou. Os segundos se arrastaram como horas. E então, seu rosto se relaxou e um suspiro de puro alívio escapou dos lábios. "Tá mexendo", sussurrou, e pela primeira vez desde que tinha acordado, um pequeno sorriso tocou o canto da boca. "Tá mexendo." Senti meu próprio peito se aliviar com aquela informação. Tinha passado a noite toda com medo de que algo tivesse acontecido com o bebê, que o frio, o choque e o trauma tivessem causado algum dano irreversível. "Graças a Deus", murmurei, e percebi que realmente era uma oração. Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, ouvia o canto dos pássaros acordando para o dia novo, o cacarejar das galinhas no terreiro, o mugido distante das vacas. Sons normais, cotidianos, que de repente pareciam preciosos, importantes, cheios de significado. "Você deve estar com fome", falei, quebrando o silêncio. "Deixa eu fazer um café da manhã. Tem pão, tem queijo, tem café quentinho. Você precisa comer alguma coisa." Ela olhou para mim, e por um momento vi algo diferente naqueles olhos escuros. Não exatamente confiança, mas talvez o começo dela. Uma pequena abertura na muralha que tinha construído ao redor de si mesma. "Por que você fez isso?" perguntou de repente, a voz baixa, mas firme. "Por que me tirou do rio?" A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei olhando para ela, tentando entender o que ela estava realmente perguntando. Não era apenas sobre o ato físico de salvá-la. Era algo mais profundo. Era sobre por que alguém se importaria, por que alguém arriscaria a própria vida por uma estranha. "Porque eu não faria", respondi, e percebi que era a única resposta verdadeira que tinha. Ela continuou me olhando, procurando algo no meu rosto. Depois, devagar, os olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero ou de dor. Eram lágrimas de algo que ela talvez não sentisse há muito tempo. Gratidão, talvez, ou esperança. "Eu vou fazer o café", disse, levantando-me antes que a emoção no quarto se tornasse pesada demais para suportar. "Você fica aí descansando. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Eu tô logo ali na cozinha." Saí do quarto, fechando a porta devagar atrás de mim, e encostei nela por um momento, respirando fundo. As mãos estavam tremendo. Só agora, à luz do dia, com ela acordada e a salvo, que o peso de tudo que tinha acontecido estava caindo sobre mim. Tinha estado tão perto de perder ela,
Mais alguns minutos e aquele barco teria chegado às pedras. Mais alguns minutos e... Afastei o pensamento. Não adiantava pensar no que poderia ter acontecido. O importante era o que tinha acontecido. Ela estava viva. O bebê estava vivo e estava aqui, sob meu teto em segurança. Fui até a cozinha e acendi o fogão a lenha novamente. As brasas ainda estavam mornas da noite passada, e foi fácil fazer o fogo pegar. Coloquei a chaleira com água para o café e comecei a preparar o café da manhã. Pão caseiro que tinha assado 2 dias antes, queijo Minas que eu mesmo fazia, manteiga na manteigueira de louça que tinha sido da minha mãe, goiabada da última safra. Comida simples, mas honesta, feita com as próprias mãos. Enquanto trabalhava, minha mente não parava de voltar para ela. Ana Clara, 21 anos, grávida de 7 meses, num barco à deriva no rio, querendo... O quê? Morrer? Desaparecer? Deixar que o rio decidisse seu destino porque ela não tinha mais forças para decidir por si mesma? O que tinha acontecido para que uma jovem tão nova chegasse a esse ponto? Ela tinha mencionado um marido que a tinha abandonado quando soube da gravidez. Que tipo de homem fazia isso? Que tipo de covarde abandonava uma mulher grávida de seu filho, chamando o bebê de erro? Sentia a raiva ferver dentro de mim, quente e amarga. Era o tipo de raiva que eu raramente sentia, mas quando sentia, era profunda. A raiva de ver alguém vulnerável ser machucado, abandonado, jogado fora, como se não valesse nada. O café ficou pronto, enchendo a cozinha com seu aroma forte e reconfortante. Coloquei tudo numa bandeja, a xícara fumegante, o pão, o queijo, a manteiga, a goiabada, um copo de leite morno. Parei por um momento, olhando para a bandeja, e lembrei de quantas vezes tinha feito isso para Maria, nos últimos dias dela, quando ela já não conseguia mais levantar da cama. Como tinha levado o café da manhã para ela, tentando animá-la, tentando fazê-la comer pelo menos um pouquinho, só para manter as forças. Mas Ana Clara não era Maria, e isso não era um fim, era talvez um começo. Voltei para o quarto com a bandeja. Bati levemente na porta antes de entrar, e quando a abri, encontrei Ana Clara sentada na cama, olhando pela janela. Ela tinha empurrado os cobertores um pouco para o lado e segurava uma das minhas camisas velhas que eu tinha deixado no quarto. Tinha colocado nela durante a noite, depois de tirar o vestido molhado. A camisa era enorme nela, as mangas cobrindo completamente as mãos, o tecido caindo até quase os joelhos. Ela se virou quando me ouviu entrar, e pela primeira vez consegui ver seu rosto com a luz clara do dia. Era um rosto bonito, de traços delicados, mas marcado por uma tristeza profunda que parecia ter se instalado permanentemente nas linhas ao redor dos olhos e da boca. Os cabelos escuros, agora secos, caíam em ondas desgrenhadas pelos ombros, e havia uma pequena cicatriz na testa, logo acima da sobrancelha direita. Trouxe café, anunciei, colocando a bandeja na mesinha ao lado da cama. Não sei se você gosta de café forte, mas é o jeito que eu sei fazer. Eu gosto, disse ela, a voz ainda rouca, mas mais firme do que antes. Obrigada. Ajudei-a a se acomodar melhor contra os travesseiros e coloquei a bandeja no colo dela. Por um momento, ela apenas olhou para a comida, como se não soubesse por onde começar. Então, devagar, pegou um pedaço de pão e começou a comer. Pequenas mordidas no início, depois maiores, mais famintas. Podia ver que estava com fome. Provavelmente não comia direito há dias, talvez semanas. Sentei-me novamente na cadeira e a observei comer em silêncio. Não queria pressioná-la com perguntas. Não queria fazê-la reviver, seja lá o que tinha acontecido antes de eu encontrá-la. Ela falaria quando estivesse pronta, ou não falaria, e tudo bem também, mas depois de alguns minutos, depois de ter comido quase metade do pão e tomado alguns goles de café, ela parou. Ficou olhando para a xícara nas mãos,
os dedos acariciando a louça morna, e quando falou, a voz estava carregada de uma dor que cortava como vidro. Eu não queria morrer, disse baixinho. Quero dizer, uma parte de mim queria, mas outra parte só queria desaparecer. Queria que tudo parasse de doer. Não disse nada, apenas escutei. Meu marido, ela continuou, e a palavra saiu amarga, cheia de veneno. Ele não é meu marido. A gente nunca casou de verdade. Mas eu achava que a gente ia casar. Ele sempre dizia que ia, dizia que me amava, que a gente ia ter uma vida juntos. E então eu engravidei. Ela parou, a respiração ficando irregular, as mãos apertando a xícara com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando eu contei para ele ficou bravo. Disse que eu tinha feito de propósito, disse que era uma armadilha. Chamou o bebê de erro, de problema, e foi embora. Simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Bloqueou meu número, sumiu. Como se eu nunca tivesse existido. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas ela não fez nenhum movimento para limpá-la. Meus pais, eles não falam mais comigo desde que eu fui morar com ele. Disseram que eu era uma vergonha, que tinha desonrado a família. Tentei voltar para a casa deles quando ele foi embora, mas meu pai fechou a porta na minha cara. Disse que eu tinha feito minha escolha e que agora tinha que viver com ela. Senti o coração apertar no peito. Conhecia gente assim, gente que colocava o orgulho acima do amor, a aparência acima da compaixão. Gente que esquecia que todos nós erramos, todos nós tropeçamos, e que a família deveria ser o lugar para onde a gente volta quando o mundo nos rejeita, não mais um lugar de rejeição. Fiquei morando na rua por um tempo. Ela continuou, a voz ficando mais fraca. Dormindo em praças, embaixo de marquises. Tentei arrumar trabalho, mas quem vai contratar uma mulher grávida sem referências, sem documentos? Tentei pedir ajuda, mas as pessoas olham para você como se fosse invisível, como se você não fosse uma pessoa de verdade. Ela finalmente olhou para mim, e havia tanta dor naqueles olhos que tive que fazer um esforço consciente para não desviar o olhar. Achei aquele barco abandonado na margem do rio há 3 dias. Estava meio furado, mas ainda flutuava. Pensei que podia ser um lugar para dormir, pelo menos. Um lugar onde ninguém ia me incomodar. Mas então, ontem, a voz falhou. Ontem eu acordei e o barco estava se movendo. Alguém tinha cortado a corda que eu tinha usado para amarrar ele. E ele estava descendo o rio. Fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Eu podia ter tentado nadar até a margem. Talvez tivesse conseguido, mas eu estava tão cansada de lutar, de tentar, de sempre acabar no mesmo lugar, sozinha, com fome, sem ninguém. Então eu só sentei ali e deixei o rio me levar. Pensei que talvez fosse melhor assim, que talvez o bebê merecesse uma mãe melhor do que eu, e que se a gente morresse, pelo menos a dor ia parar. Ela abriu os olhos e me olhou diretamente, e vi naquele olhar uma pergunta silenciosa, uma súplica por entendimento, por absolvição. Mas eu não queria realmente morrer, sussurrou. Eu só não sabia mais como viver. Fiquei em silêncio por um longo momento depois que ela terminou de falar. As palavras dela ainda ecoavam no ar entre nós, pesadas como chumbo, carregadas de uma dor tão profunda que parecia não ter fundo. Sabia que qualquer coisa que eu dissesse agora tinha que ser escolhida com cuidado, tinha que ser verdadeira, porque ela tinha se aberto de uma forma que provavelmente não se abria há muito tempo. E palavras vazias ou frases feitas só iam fechar aquela porta de novo. Olhei para ela. Aquela jovem de 21 anos que parecia ter vivido 100, sentada na minha cama de hóspedes, vestindo minha camisa velha, com as mãos protetoras sobre a barriga que carregava uma vida que o mundo tinha rejeitado antes mesmo de nascer. E pensei em Maria. Pensei em como ela tinha ficado desesperada quando descobrimos que não podíamos ter filhos. Em quantas noites ela tinha chorado no meu ombro.
dizendo que se sentia quebrada, incompleta. Pensei em quanto ela teria dado para ter o que Ana Clara tinha. Uma criança crescendo dentro dela, um coração batendo junto com o seu. A vida era estranha assim, cruel na forma como distribuía as bênçãos e as maldições, dando a alguns aquilo que outros implorariam de joelhos. Eu já quis desistir também, falei finalmente, a voz saindo baixa, mas firme. Depois que minha esposa morreu. Maria, era esse o nome dela. Ela morreu faz 7 anos de câncer. E quando ela foi embora, levou junto uma parte de mim que nunca mais voltou. Ana Clara levantou os olhos surpresa. Não esperava que eu compartilhasse algo assim. Teve noites que eu sentei naquela varanda lá fora com a espingarda do meu pai no colo. Continuei, e era verdade. Nunca tinha contado isso para ninguém, mas era verdade. Ficava ali olhando o céu escuro, pensando em como seria fácil. Um segundo e tudo ia parar de doer. Não ia mais acordar sozinho. Não ia mais ver o lugar dela vazio na mesa. Não ia mais sentir aquele buraco no peito que parecia nunca encher, não importa quantos dias passassem. Fiz uma pausa lembrando daquelas noites. O peso da espingarda, o frio do metal, o silêncio absoluto da fazenda na madrugada. Mas sabe o que me impediu? Perguntei, olhando direto nos olhos dela. Não foi coragem, não foi fé. Foi o meu cachorro velho lá fora, que veio e encostou a cabeça no meu joelho. Foi a vaca que mugiu no curral porque era hora de ordenhar. Foi a galinha que cacareou porque tinha botado o ovo. Foram essas coisas pequenas, essas coisas bobas e simples que precisavam de mim. E eu percebi que mesmo quando a gente acha que não vale nada, sempre tem alguém ou alguma coisa que precisa da gente. Sempre tem uma razão para continuar, mesmo que a gente não consiga ver ela no escuro. Ana Clara tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, mas não desviou o olhar. Você tem uma razão, continuei apontando gentilmente para a barriga dela. Tem alguém aí dentro que precisa de você mais do que qualquer pessoa no mundo. Não importa o que o pai dele disse. Não importa o que seus pais disseram. Não importa o que o mundo inteiro disser. Aquele bebê não é um erro. É uma vida que merece uma chance. E você é a única pessoa que pode dar essa chance. Mas eu não sei como, ela sussurrou, a voz quebrando. Eu não tenho nada. Não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho família. Como eu vou criar uma criança assim? Como eu vou ser mãe se eu nem consigo cuidar de mim mesma? Ninguém sabe como ser mãe antes de ser, respondi. Minha mãe me contou uma vez que quando eu nasci, ela ficou apavorada. Olhou para mim, aquele bichinho pequeno e vermelho que gritava sem parar e pensou, meu Deus, o que eu faço agora? Mas sabe o que acontece? A gente aprende, a gente tropeça, erra, conserta, tenta de novo. E no final, a gente descobre que amor é mais importante que perfeição. Levantei-me da cadeira e fui até a janela, olhando lá para fora, para o terreiro onde as galinhas ciscavam a terra vermelha, para o céu azul limpo depois da tempestade da noite passada, para as árvores ainda pingando água das folhas. Quanto a não ter nada, continuei, ainda de costas para ela. Você pode ficar aqui, pelo tempo que precisar. Tem um teto, tem comida, tem um lugar seguro para você e para o bebê. Não precisa se preocupar com isso agora. Virei-me para olhá-la e vi o choque estampado no rosto dela. A boca se abriu, mas não saiu som algum. Ela me olhava como se eu tivesse falado em outra língua, como se as palavras que eu tinha dito não fizessem sentido nenhum. Você nem me conhece, disse finalmente a voz tremendo. Por que você faria isso? Por que deixaria uma estranha ficar na sua casa? Era uma boa pergunta. Uma pergunta lógica, e eu não tinha uma resposta lógica para dar. Porque quando Deus coloca alguém no nosso caminho, especialmente do jeito que você apareceu no meu, acho que não é coincidência, falei. E era a verdade mais honesta que conseguia dar. Acho que é um chamado.
uma chance de fazer algo que importa. E porque essa casa está vazia demais, há tempo demais. Porque talvez você precise de um lugar para ficar tanto quanto eu preciso lembrar por que ainda estou aqui. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Ana Clara me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Era medo misturado com esperança, desconfiança misturada com um desejo desesperado de acreditar. Podia ver a luta acontecendo dentro dela, a batalha entre a parte que tinha aprendido a não confiar em ninguém e a parte que estava tão cansada de lutar sozinha que queria se render a essa oferta, mesmo que parecesse boa demais para ser verdade. Eu não quero ser um peso, disse finalmente, a voz mal passando de um sussurro. Não quero que você se arrependa. Você não vai ser um peso, respondi, voltando a sentar na cadeira. Vai ser companhia. Vai ser alguém para dividir as refeições. Alguém para conversar quando o silêncio fica pesado demais. E quando o bebê nascer... Parei, sentindo algo apertar no peito. Quando o bebê nascer, essa casa vai ouvir o som de uma criança pela primeira vez, desde que meu pai era pequeno. E acho que não tem som mais bonito que esse no mundo inteiro. As lágrimas dela caíam livremente agora, molhando a camisa, pingando no cobertor. Mas pela primeira vez, desde que tinha acordado, havia algo diferente naquele choro. Não era só dor ou desespero. Havia alívio também. O alívio de alguém que tinha carregado um peso sozinha por tanto tempo, que tinha esquecido como era dividir a carga com outra pessoa. Eu não sei como te agradecer. Ela conseguiu dizer entre os soluços. Não sei nem o seu nome. Dei uma risada baixa. Era verdade. Não tínhamos nem nos apresentado direito. João Batista, falei, estendendo a mão para ela. Mas pode me chamar só de João. Ela olhou para minha mão por um momento, depois a segurou com as duas dela. As mãos eram pequenas, frias, ainda trêmulas. Ana Clara, disse, embora eu já soubesse. E... obrigada. Por tudo. Por me tirar do rio. Por me trazer para cá. Por não me julgar. Por me dar uma chance quando ninguém mais dava. Todo mundo merece uma chance, respondi, apertando levemente as mãos dela antes de soltar. E às vezes a gente só precisa de alguém que acredite na gente até a gente conseguir acreditar de novo em si mesmo. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão, e pela primeira vez, desde que tinha acordado, vi um pequeno sorriso tocar seus lábios. Era fraco, hesitante, mas estava ali. Agora você precisa terminar de comer, falei, apontando para a bandeja que ela tinha deixado de lado. E depois precisa descansar mais. Seu corpo passou por muito trauma ontem. Precisa de tempo para se recuperar. E você? Ela perguntou, olhando para mim com uma preocupação genuína que me surpreendeu. Você dormiu? Não tinha dormido. Não tinha fechado os olhos nem uma vez a noite inteira, vigiando-a, certificando-me de que estava respirando, de que a cor estava voltando ao rosto, de que o tremor estava parando. Vou dormir depois. Menti, sabendo que tinha trabalho demais esperando lá fora. As vacas precisavam ser ordenhadas, as galinhas alimentadas, as cercas que eu tinha começado a consertar ontem ainda estavam pela metade. A fazenda não parava só porque eu estava cansado. Ela me olhou com aquela sabedoria que vem do sofrimento, aquele tipo de olhar que consegue ver através das mentiras bem intencionadas. Você devia dormir também, disse suavemente. Não adianta salvar alguém e depois cair de exaustão. Eu aguento, respondi, levantando-me e pegando a bandeja. Já passei muitas noites em claro. Mais uma não vai fazer diferença. Mas a verdade era que eu sentia o peso da noite sem dormir em cada osso do corpo. Os olhos ardiam, a cabeça latejava com uma dor surda e os músculos protestavam a cada movimento. Mas tinha trabalhado em condições piores, tinha sobrevivido a coisas piores. Isso ia passar.
Saí do quarto levando a bandeja e fui até a cozinha. Lavei a louça no tanque, movimentos mecânicos e automáticos, depois de anos fazendo a mesma coisa sozinho. Pela janela acima da pia, podia ver o sol subindo no céu, já alto, indicando que a manhã estava avançando. Devia ser por volta de 9 horas. Tinha perdido quase metade do dia de trabalho já, mas pela primeira vez em 7 anos, não me importei. Pela primeira vez em 7 anos, havia algo mais importante que a rotina, que o trabalho, que manter tudo funcionando perfeitamente. Havia uma vida sob meu teto que precisava de proteção, de cuidado, de uma chance de recomeçar. Terminei de lavar a louça e me permiti um momento de descanso, encostado no balcão, olhando pela janela. O cachorro velho, que eu chamava de Trovão por causa de como ele costumava latir quando era jovem, estava deitado na sombra da mangueira, a língua de fora, ofegante com o calor que já começava a subir. As vacas pastavam tranquilas no pasto próximo, as caudas balançando para espantar as moscas. Fantasma estava no curral, bebendo água do cocho, a pelagem branca brilhando sob o sol. Tudo parecia normal, rotineiro, comum. Mas algo tinha mudado. Podia sentir no ar, como se uma tempestade distante estivesse se aproximando, trazendo mudanças que eu ainda não conseguia ver, mas já podia pressentir. Tomei um copo de água gelada direto da moringa de barro e me preparei para sair. Tinha trabalho esperando, e não adiantava ficar ali parado filosofando sobre mudanças e destino. Mas antes de ir para o curral, voltei até o quarto de hóspedes e abri a porta bem devagar, só para dar uma última olhada. Ana Clara tinha voltado a deitar, os cobertores puxados até o queixo, os olhos fechados. Mas pela forma como respirava, sabia que não estava dormindo, apenas descansando, o corpo finalmente relaxando, depois de provavelmente semanas de tensão constante. A luz da manhã entrava suave pela janela, iluminando seu rosto, e naquela luz ela parecia tão jovem, tão frágil, tão precisada de proteção. Fechei a porta sem fazer barulho e saí. O dia me esperava lá fora, com todas as suas tarefas e responsabilidades. Mas agora havia um propósito diferente em cada movimento, em cada ação. Não estava apenas mantendo a fazenda funcionando, estava preparando um lar, um lugar seguro onde uma nova vida poderia começar, onde uma jovem mãe poderia encontrar forças para seguir em frente, onde um bebê poderia nascer sem carregar o peso da rejeição do mundo. Enquanto caminhava em direção ao curral, com o sol quente nas costas e a terra vermelha sob os pés, permiti-me algo que não permitia há muito tempo: esperança. Esperança de que talvez, só talvez, Deus não tinha me esquecido naquela fazenda solitária. Esperança de que talvez havia um plano maior acontecendo, uma história sendo escrita que eu ainda não conseguia ler completamente, mas da qual agora fazia parte. E pela primeira vez em 7 anos, aquela esperança não doía. Ela aquecia. Os dias que se seguiram foram estranhos de uma forma que eu não sabia explicar direito. Era como se a fazenda, que tinha ficado congelada no tempo desde que Maria partiu, de repente tivesse voltado a respirar. Havia pequenas mudanças. Uma toalha molhada secando no varal, o cheiro de sabonete diferente vindo do banheiro, o som de passos leves no corredor de manhã cedo. Pequenas coisas que lembravam que eu não estava mais sozinho. Ana Clara passou os primeiros 3 dias praticamente só dormindo. O corpo dela estava tão exausto, tão castigado pelo tempo na rua, pela falta de comida adequada, pelo trauma do rio, que precisava recuperar o que tinha perdido. Eu a acordava de 3 em 3 horas para comer alguma coisa. Sopa de galinha, pão com manteiga, mingau de aveia com mel. E depois ela voltava a dormir, o corpo encolhido sob os cobertores, como se estivesse tentando se proteger até em sonho. No 4º dia, ela conseguiu se levantar e tomar banho sozinha.
Tinha deixado roupas limpas na porta do banheiro. Uma calça de moletom velha que tinha sido de Maria e que tinha um elástico na cintura que ia servir melhor para a barriga dela, e algumas camisas largas minhas. Não eram roupas de grávida, mas eram limpas e confortáveis, e era o que eu tinha para oferecer. Quando ela saiu do banheiro com os cabelos molhados penteados para trás e as roupas limpas, parecia outra pessoa. A palidez doentia tinha dado lugar a um tom mais saudável, e embora ainda estivesse magra demais para alguém grávida, podia ver que estava começando a se recuperar. "Como você está se sentindo?" perguntei quando a encontrei na cozinha naquela manhã. Ela estava parada perto da janela, olhando lá para fora com uma expressão contemplativa. "Melhor", respondeu, virando-se para me olhar. "Muito melhor. Eu não lembro da última vez que dormi numa cama de verdade. Ou que comi 3 refeições no mesmo dia." A forma como ela disse isso, tão natural, tão sem autopiedade, fez meu coração apertar. Quantas noites ela tinha dormido em bancos de praça, em calçadas, embaixo de marquises? Quantas vezes tinha passado dias sem comer direito? E mesmo assim, ali estava ela, de pé, se recuperando, lutando. "Bom, agora você vai comer 3 refeições todos os dias", falei, indo até o fogão onde tinha feito café fresco. "E lanches entre as refeições também. Você está comendo por 2. Ela deu um pequeno sorriso e colocou a mão sobre a barriga num gesto que estava se tornando familiar. Protetor, carinhoso, automático. "Eu queria ajudar", disse de repente, a voz tímida, mas determinada. "Com a casa, com a comida, com o que você precisar. Não quero ficar aqui só recebendo, sem dar nada em troca." "Você está se recuperando", respondi, servindo café para os 2. "Isso é o que precisa fazer agora." "Mas eu já estou melhor", insistiu, aproximando-se da mesa. "E ficar deitado o dia inteiro só me faz pensar demais. Pensar em tudo que aconteceu, em tudo que..." A voz falhou um pouco. "Eu preciso me ocupar. Preciso me sentir útil." Olhei para ela por um longo momento, vendo a determinação naqueles olhos escuros. Entendia o que ela estava dizendo. Conhecia bem demais aquela sensação de precisar se manter ocupado para não afundar nos próprios pensamentos. Tinha sido assim nos primeiros meses, depois que Maria morreu. Trabalhava até cair de exaustão, só para não ter que ficar sozinho com as memórias. "Tá bem", concordei finalmente, "mas nada pesado. Nada que force muito. Você ainda está grávida e precisa ter cuidado." O rosto dela se iluminou com um sorriso genuíno e percebi que era a primeira vez que via aquele sorriso completo. Transformava o rosto dela, tirando anos de sofrimento e revelando a jovem que ela deveria ser. Alguém alegre, cheia de vida, com um futuro pela frente. E foi assim que começamos a criar uma rotina. Eu acordava cedo, antes do sol nascer, e ia cuidar dos animais. Ordenhava as vacas, alimentava as galinhas, soltava os cavalos no pasto. Quando voltava para a casa, Ana Clara já estava acordada e tinha feito café da manhã para nós 2. Nada elaborado. Ela não sabia cozinhar muita coisa, mas tentava. Pão torrado, ovos mexidos, frutas da época. A gente comia junto na mesa da cozinha, conversando pouco no início, apenas trocando frases simples sobre o dia que começava, sobre o clima, sobre pequenas coisas sem importância. Depois do café, ela insistia em lavar a louça. Eu a deixava, mas ficava por perto, observando para ter certeza de que não estava se esforçando demais. Então, ela varria a casa, organizava os cômodos, dobrava as roupas lavadas. Movimentos simples, domésticos, que faziam a casa parecer mais viva, mais cuidada. No começo, aquilo me deixava desconfortável. Não estava acostumado a ter alguém mexendo nas minhas coisas, reorganizando os espaços que eu tinha mantido congelados no tempo. Mas aos poucos, fui percebendo que não estava perdendo nada. Estava ganhando. A casa estava mais limpa, mais arejada.
Havia flores do jardim em copos de água sobre a mesa. Havia toalhas dobradas no banheiro. Havia vida acontecendo nos cantos que tinham ficado empoeirados e esquecidos. 2 semanas depois de Ana Clara ter chegado, acordei com um cheiro diferente vindo da cozinha. Era cedo ainda, o sol apenas começando a clarear o horizonte, e normalmente ela não acordava tão cedo. Levantei-me curioso e fui até lá. Encontrei-a em frente ao fogão a lenha, mexendo alguma coisa numa panela. Tinha farinha de trigo na mesa, ovos, leite. Estava tentando fazer algo. "Você está acordada cedo", comentei da porta. Ela se virou um pouco assustada e vi que tinha farinha no rosto e nas mãos. Eu quis fazer panquecas", disse, um pouco envergonhada. "Minha avó costumava fazer para mim quando eu era pequena, antes dela morrer. Achei que seria legal fazer para você, como agradecimento. Mas acho que não está dando muito certo." Olhou para a panela com uma expressão frustrada. "A massa está muito grossa e a primeira queimou." Aproximei-me e olhei para a panela. A massa estava realmente grossa demais, quase como uma papa. E no fogo, uma panqueca completamente preta fumegava tristemente. "Precisa de mais leite", falei, pegando a garrafa. "E o fogo está muito alto. Panqueca gosta de fogo médio para cozinhar por dentro sem queimar por fora." "Você sabe fazer?" perguntou surpresa. "Maria gostava", respondi. E pela primeira vez em anos, dizer o nome dela não doeu como costumava doer. Eu aprendi a fazer do jeito que ela gostava. "Deixa eu te mostrar." Ficamos ali juntos na cozinha, enquanto o sol subia lá fora, e ensinei Ana Clara a fazer panquecas. Mostrei como deixar a massa no ponto certo, nem muito grossa, nem muito líquida, como saber a hora certa de virar, como fazer aquele movimento rápido de pulso que jogava a panqueca no ar e a virava perfeitamente. Ela riu quando tentou, e a panqueca acabou caindo metade dentro, metade fora da frigideira. Riu de verdade, um riso leve e genuíno que encheu a cozinha e fez meu peito se aquecer de uma forma que eu não sentia há muito tempo. "Tenta de novo", encorajei. "Você vai conseguir." E ela tentou. Tentou mais 3 vezes até finalmente conseguir fazer uma panqueca perfeita, redonda, dourada, macia. Quando tirou da frigideira e colocou no prato, olhou para ela com tanto orgulho que qualquer um pensaria que tinha acabado de criar uma obra-prima. "Eu consegui!" exclamou, os olhos brilhando. "Olha, João, eu consegui." "Conseguiu sim", concordei, sorrindo. "Tá perfeita." Comemos as panquecas com mel da fazenda. Eu tinha 2 colmeias nos fundos da propriedade, e foi uma das melhores refeições que tinha comido em anos. Não porque as panquecas eram perfeitas. Algumas ainda estavam um pouco tortas, outras queimadas nas bordas, mas porque tinham sido feitas com carinho, com esforço, com o desejo de retribuir algo que tinha sido dado de graça. Depois do café da manhã daquele dia, quando Ana Clara estava lavando a louça e cantarolando baixinho uma música que eu não conhecia, percebi que algo tinha mudado definitivamente. Não era mais uma estranha que eu tinha tirado do rio e estava abrigando por piedade. Estava se tornando parte da casa, parte da rotina, parte da vida que estava sendo reconstruída tijolo por tijolo naquele pedaço de terra vermelha do interior do Tocantins. À tarde, enquanto eu estava consertando a cerca do Pasto Leste, ela apareceu com um copo de suco de limão gelado. Tinha caminhado todo o trajeto desde a casa até onde eu estava trabalhando, debaixo do sol quente, só para me trazer aquilo. "Pensei que você podia estar com sede", disse, oferecendo o copo. Aceitei agradecido, o líquido gelado descendo pela garganta como uma bênção. Ela ficou ali parada, olhando ao redor, uma mão fazendo sombra nos olhos, a outra sobre a barriga. "É muito bonito aqui", comentou, e havia genuíno encantamento na voz. "Tão diferente da cidade, tão tranquilo." "Você gosta de lugar tranquilo?"
Perguntei, voltando a trabalhar na cerca, pregando o arame farpado no mourão. Não sei, respondeu honestamente. Sempre morei em cidade, mas acho que gosto sim. Aqui você pode ouvir os pássaros, pode ver o horizonte inteiro. Não tem barulho de carro, de gente gritando, de sirene. É como se o mundo fosse mais devagar. É devagar mesmo, concordei. Às vezes devagar demais, mas você se acostuma. Ela ficou em silêncio por um momento, observando eu trabalhar. Depois perguntou, a voz hesitante. João, você acha que eu vou conseguir? Ser mãe, digo. Criar essa criança direito, mesmo sem ter muita coisa para oferecer. Parei de trabalhar e olhei para ela. Os olhos estavam preocupados, vulneráveis, buscando uma segurança que eu não sabia se podia dar, mas que ia tentar. Sabe o que essa criança mais precisa? Perguntei. Não é uma casa grande, ou roupas de marca, ou brinquedos caros. É amor. É alguém que olhe para ela e diga, você é importante, você é amada, você tem valor. E isso você já tem para dar. Eu vejo na forma como você põe a mão na barriga, na forma como você fala do bebê. Você já ama essa criança. O resto a gente aprende no caminho. As lágrimas encheram os olhos dela, mas eram lágrimas diferentes das primeiras vezes. Não eram de dor ou desespero, eram de gratidão, de alívio, de esperança. Obrigada, sussurrou, por acreditar em mim quando eu mesma não conseguia. Todo mundo precisa de alguém que acredite. Respondi, voltando ao trabalho na cerca. E às vezes a gente é esse alguém para outra pessoa antes mesmo de saber. Ela ficou ali comigo mais um pouco, sentada na sombra de uma árvore próxima, observando eu trabalhar, ocasionalmente comentando sobre algum pássaro que via ou sobre como o vento estava gostoso. E naquele momento, trabalhando sob o sol quente com aquela jovem sentada ali perto, senti algo que não sentia há anos. Paz. Não era a paz de alguém que tinha desistido ou que tinha se resignado. Era a paz de alguém que tinha encontrado um novo propósito, uma nova razão para continuar. Era a paz de saber que mesmo depois de tanta perda, a vida ainda podia surpreender, ainda podia trazer algo bom quando a gente menos esperava. Quando voltamos para casa mais tarde, já no fim da tarde, com o sol começando a descer e pintando o céu de laranja e rosa, ela parou na varanda e olhou para trás, para a imensidão da fazenda que se estendia até onde a vista alcançava. Sabe o que é engraçado? Disse quase como se estivesse falando consigo mesma. Eu passei tanto tempo querendo desaparecer, querendo sumir do mundo, e agora... Pela primeira vez, eu quero ficar, quero estar aqui, quero ver o sol nascer amanhã e no dia seguinte e no dia depois. Quero ver meu bebê nascer e crescer aqui, nesse lugar tão bonito e tão cheio de paz. Não respondi nada. Não precisava. Apenas fiquei ali ao lado dela, os dois observando o pôr do sol pintar o mundo de cores impossíveis, sabendo que às vezes as palavras mais importantes são aquelas que não precisam ser ditas, porque já vivem no espaço entre as pessoas, no silêncio compartilhado, na presença simples de estar junto. E naquele silêncio, naquele momento, soube que tínhamos cruzado uma linha invisível. Não éramos mais apenas um homem solitário e uma jovem resgatada. E estávamos nos tornando algo diferente. Uma família improvisada, imperfeita, mas real. E talvez, só talvez, fosse exatamente isso que ambos precisávamos para lembrar que mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ainda existia espaço para recomeçar. O tempo passou com aquela velocidade estranha que as coisas boas têm. Devagar quando você está vivendo cada momento, mas rápido quando olha para trás e percebe quanto já se passou. Maio virou junho, junho virou julho, e de repente já estávamos em meados de agosto. A barriga de Ana Clara tinha crescido consideravelmente, redonda e pesada, e ela já não conseguia fazer muitas das tarefas que insistia em fazer nos primeiros meses.
Caminhava devagar, uma mão sempre nas costas, fazendo aquela careta de desconforto que as mulheres grávidas fazem quando o bebê resolve apertar algum órgão interno. Eu tinha transformado o quarto de hóspedes em quarto de bebê. Ou pelo menos tinha tentado. Pintei as paredes de um amarelo claro. Não sabíamos se era menino ou menina, e Ana Clara tinha dito que queria esperar para descobrir na hora do nascimento. Consertei um berço velho que tinha achado no galpão e que tinha sido meu quando eu era bebê. E até fiz algumas prateleiras para colocar as roupinhas pequenas que tínhamos começado a acumular, porque a notícia tinha se espalhado pela região, como as notícias sempre se espalham no interior. O padre da igreja de Dianópolis, Padre Miguel, tinha vindo visitar depois que uma vizinha contou para ele sobre a moça grávida que estava morando comigo. Ele veio meio receoso, provavelmente pensando que havia algo impróprio acontecendo. Mas quando conversou com Ana Clara e entendeu a história, ficou tocado. Voltou na semana seguinte com uma sacola cheia de roupinhas de bebê doadas pela comunidade da igreja. E a partir daí, uma vez por mês, alguém aparecia com alguma coisa: fraldas, mamadeiras, cobertores, brinquedinhos. Dona Aparecida, a parteira mais experiente da região, tinha vindo 3 vezes para examinar Ana Clara. Era uma mulher de uns 60 anos, mãos calejadas e sabedoria de quem tinha trazido ao mundo mais de 200 crianças ao longo da vida. Na última visita, há 2 semanas, ela tinha dito que estava tudo bem, que o bebê estava encaixado e que provavelmente nasceria no final de agosto ou início de setembro. Mas bebê não tem relógio, tinha avisado, olhando para mim com aqueles olhos espertos. Quando ele quiser vir, vai vir. Então você fica de olho nela, viu, João? Qualquer coisa estranha, dor muito forte, sangramento, perda de líquido. Você me chama na hora. Não importa que hora seja, você vem me buscar. Eu tinha prometido que sim, e desde então vivia meio tenso, prestando atenção em cada gemido, cada careta de dor, cada vez que Ana Clara ficava quieta demais. Ela ria da minha preocupação, dizendo que eu estava mais nervoso que ela, mas eu via o medo escondido no fundo dos olhos dela também. Medo do parto, medo de algo dar errado, medo de não saber o que fazer depois que o bebê nascesse. Estava no meio de agosto quando a tempestade chegou. Não era época de chuva. Agosto normalmente era seco, abafado, com o céu limpo e o sol castigante. Mas às vezes o tempo fazia suas próprias regras, e aquele ano tinha sido estranho desde o começo. Começou no meio da tarde, quando eu estava no curral separando as vacas que precisavam de vermifugação. O céu, que tinha estado azul e limpo o dia inteiro, começou a escurecer rapidamente, como se alguém tivesse puxado uma cortina preta sobre o mundo. O vento mudou de direção, vindo forte do norte, trazendo consigo aquele cheiro inconfundível de chuva pesada, terra molhada, ozônio, eletricidade no ar. As vacas ficaram inquietas, mugindo baixo e se movendo nervosas dentro do curral. Fantasma, que estava no pasto próximo, começou a relinchar e correr de um lado para o outro. Os pássaros sumiram como por mágica, se escondendo nas árvores. Até as cigarras que cantavam sem parar durante o dia ficaram em silêncio. Olhei para o céu e não gostei do que vi. As nuvens eram negras como petróleo, pesadas e baixas, formando espirais ameaçadoras. Relâmpagos começaram a riscar o horizonte, ainda distantes, mas se aproximando rápido. O ar estava eletrizado, carregado, pesado. Corri para a casa. Ana Clara estava na cozinha preparando o jantar, mas quando me viu entrar apressado, parou o que estava fazendo. Vem uma tempestade forte, avisei, já indo fechar as janelas. Muito forte. Vai ter que ir para o quarto e ficar longe das janelas, e leva o cachorro com você. Trovão fica apavorado com tempestade. Tá ruim assim? Perguntou, e havia preocupação na voz. Já vi algumas tempestades na minha vida, respondi, trancando as janelas da cozinha.
Mas essa parece que vai ser das brabas. Ajudei-a a ir para o quarto e certifiquei-me de que estava confortável na cama, com cobertores, água e o cachorro velho deitado aos pés da cama. Depois corri lá fora para garantir que os animais estavam protegidos. Coloquei as galinhas no galinheiro, tranquei os cavalos no estábulo, certifiquei-me de que as vacas tinham acesso ao galpão coberto. A primeira gota caiu quando eu estava voltando para a casa. Era pesada, grande e bateu no meu ombro com força. Depois vieram mais, e em questão de segundos estava caindo uma cortina de água tão densa que mal dava para enxergar 2 metros à frente. Corri os últimos metros até a varanda e cheguei encharcado, a água escorrendo pela roupa, formando poças no chão de madeira. O trovão rugiu tão alto que fez as paredes tremerem. A chuva batia no telhado com uma violência que parecia que o mundo estava sendo martelado do céu. O vento soprava tão forte que a casa gemia, as vigas rangendo, as portas batendo nas dobradiças. Fui até o quarto verificar Ana Clara. Ela estava sentada na cama, abraçada a um travesseiro, os olhos arregalados. O cachorro tinha a cabeça escondida debaixo do braço dela, tremendo. "Tá tudo bem", falei, tentando passar uma confiança que não estava sentindo completamente. "A casa é forte. Já passou por tempestades piores." Mas essa era diferente. Dava para sentir. Havia algo primitivo, algo selvagem naquela tempestade que fazia o instinto gritar que estávamos em perigo. O relâmpago iluminou o quarto com uma luz branca e cegante, e o trovão veio simultaneamente, ensurdecedor, fazendo Ana Clara gritar e cobrir os ouvidos. A luz piscou uma vez, duas, depois apagou completamente. A energia tinha ido embora. Acendi a lamparina que sempre mantinha no quarto para emergências. A luz amarelada e trêmula da chama criava sombras dançantes nas paredes, tornando tudo ainda mais inquietante. "João", a voz de Ana Clara estava tensa, assustada. "Eu nunca vi uma tempestade assim. Vai passar", prometi, sentando na cadeira perto da cama. Tempestade sempre passa. Mas os minutos foram se transformando em horas, e a tempestade não dava sinais de diminuir. A chuva continuava caindo violenta, o vento continuava uivando como uma criatura viva e raivosa. Os trovões continuavam sacudindo a casa. Em algum momento da noite, ouvi o som de algo grande caindo lá fora. Provavelmente uma árvore que não tinha aguentado a força do vento. Ana Clara tinha deitado de novo, mas estava tensa, os olhos abertos na escuridão, uma mão sobre a barriga. Podia ver pela luz fraca da lamparina que estava desconfortável, se mexendo constantemente, tentando achar uma posição melhor. "Tá doendo?" perguntei. "Um pouco", admitiu, "mas acho que é normal. Dona Aparecida disse que nos últimos dias antes do parto é comum ter contrações falsas. Umas dores que vêm e vão, mas que não significam que o bebê está nascendo ainda." Assenti, mas fiquei atento. A cada 15 ou 20 minutos, ela fazia uma careta e apertava os olhos, a respiração ficando mais rápida por alguns segundos antes de voltar ao normal. "Contrações falsas", eu repetia para mim mesmo. Só contrações falsas. Mas lá, pela 1 da manhã, quando a tempestade finalmente começou a diminuir um pouco, Ana Clara sentou na cama de repente, o rosto contraído numa expressão de dor que era diferente das outras. João chamou, e havia algo diferente na voz. Algo que fez meu coração disparar. "Acho que não são contrações falsas." Levantei num salto da cadeira. "Tem certeza?" "A bolsa... Acho que a bolsa estourou", disse. E quando levantei a lamparina para ver melhor, vi a mancha molhada se espalhando pelos lençóis. E a dor é diferente, é mais forte, muito mais forte. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia sair pela boca. O bebê estava vindo, agora. No meio de uma tempestade, no meio da noite, com a estrada provavelmente intransitável por causa da chuva. Tá bem, falei, mais para mim mesmo do que para ela. "Vou buscar Dona Aparecida."
Você fica aqui, não sai da cama, respira fundo. Eu volto logo. João, não. Ela segurou meu braço com força surpreendente. Você não pode ir agora. A tempestade, a estrada. Você pode se machucar. E se você não conseguir voltar a tempo? Ela tinha razão. A casa de Dona Aparecida ficava a quase 1 hora de distância em condições normais, com a tempestade, no escuro, com a estrada provavelmente destruída pela chuva, poderia levar o dobro do tempo. E se alguma coisa acontecesse comigo no caminho, Ana Clara ficaria completamente sozinha. Então eu vou ter que fazer isso, falei, tentando soar confiante, apesar do pânico que estava crescendo dentro de mim. Dona Aparecida me explicou o que fazer caso acontecesse algo assim. Eu vou dar conta. Ana Clara me olhou e vi o medo nos olhos dela, mas também vi confiança. Ela acreditava em mim, mesmo quando eu mal conseguia acreditar em mim mesmo. Outra contração veio, e ela gemeu, curvando-se sobre si mesma, as mãos apertando os lençóis com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Durou quase 1 minuto interminável, onde tudo o que eu podia fazer era segurar a mão dela e dizer que estava ali, que não ia deixá-la sozinha. Quando a contração passou, ela caiu para trás no travesseiro, suada, ofegante. Quanto tempo entre as contrações? Perguntei, tentando lembrar o que Dona Aparecida tinha me ensinado. Não sei, uns 10 minutos, talvez? Respondeu a voz fraca. Tão vindo mais rápido agora. 10 minutos. O trabalho de parto estava avançando rápido, rápido demais. Saí correndo do quarto e fui até a cozinha. Acendi outra lamparina e comecei a reunir tudo o que poderia precisar. Toalhas limpas, muitas toalhas. Água fervida, mas a energia estava fora. Então teria que ser no fogão a lenha, o que ia demorar. Tesoura esterilizada. Linha grossa e limpa para amarrar o cordão umbilical. Um cobertor macio e aquecido para envolver o bebê assim que nascesse. As mãos tremiam tanto que derrubei a tesoura 2 vezes antes de conseguir colocá-la numa bacia com água e sabão. Respirei fundo, tentando me acalmar. Não podia entrar em pânico. Ana Clara precisava de mim calmo, confiante, no controle da situação, mesmo que por dentro estivesse apavorado. Voltei para o quarto carregando tudo. Ana Clara tinha fechado os olhos, respirando fundo e devagar, tentando se preparar para a próxima contração que sabia que estava vindo. Tá tudo bem, falei, colocando as coisas sobre a cômoda. A gente vai fazer isso juntos. Você é forte. Você já passou por tanta coisa. Você consegue. Ela abriu os olhos e me olhou. E naquele olhar havia uma mistura de medo e determinação que era de partir o coração. Eu tô com medo, sussurrou. Eu sei, respondi, sentando na beira da cama e pegando a mão dela. Eu também tô, mas a gente vai ficar bem. Você, eu e esse bebê que tá com pressa de conhecer o mundo. Ela deu um sorriso fraco, e então a próxima contração veio. A noite se arrastou numa sucessão interminável de contrações, de gritos abafados, de palavras de encorajamento que eu mal sabia se estavam ajudando. A cada hora que passava, as contrações ficavam mais próximas, mais fortes, mais dolorosas. Ana Clara se agarrava à minha mão com tanta força que deixava marcas, mas eu não reclamava. Se aquela dor que ela estava transferindo para mim ajudava mesmo que um pouquinho, ela podia esmagar minha mão até quebrar os ossos. Lá fora, a tempestade tinha passado finalmente, deixando apenas uma chuva fraca e constante. O silêncio que se seguiu ao fim dos trovões parecia antinatural, artificial, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto com a gente, esperando, aguardando o momento em que uma nova vida ia entrar nele. Foi quando a primeira luz da manhã começou a entrar pela janela, tingindo o quarto de um rosa pálido e delicado, que Ana Clara gritou diferente. Era um grito primal, antigo, o grito de todas as mulheres que já tinham dado à luz desde o começo dos tempos. "Tá nascendo!" Ela ofegou.
João, tá nascendo agora! E então, naquele quarto simples de uma fazenda perdida no meio do cerrado brasileiro, com apenas a luz fraca do amanhecer e minhas mãos trêmulas e inexperientes, um milagre aconteceu. O choro cortou o ar, forte, indignado, cheio de vida. Um choro que dizia ao mundo: eu estou aqui, eu existo, eu importo. Era uma menina. Coloquei a bebê nos braços de Ana Clara e o mundo inteiro pareceu parar naquele momento. A menina era pequena, vermelha, coberta de verniz, os punhos cerrados e os olhos apertados, chorando com toda a força dos pulmões minúsculos. Mas era perfeita, absolutamente perfeita. Ana Clara olhava para a filha com uma expressão que eu nunca tinha visto em nenhum rosto humano. Era amor puro, instantâneo, absoluto. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas agora eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão por ter chegado até ali, por ter sobrevivido, por ter trazido aquela vida ao mundo contra todas as probabilidades. Ela é linda, sussurrou a voz embargada. Minha filha, minha menina. A bebê se acalmou ao ouvir a voz da mãe, os olhinhos se abrindo levemente, tentando focar no rosto que estava acima dela. Era o primeiro encontro entre mãe e filha, o momento em que dois seres que tinham estado unidos por 9 meses finalmente se viam face a face. Fiquei ali parado, observando aquela cena, e senti algo se quebrar dentro do meu peito, mas não uma quebra ruim, dolorosa. Era como se uma represa que tinha segurado tudo por anos finalmente cedesse, deixando a água fluir livremente. Chorei. Chorei abertamente, sem vergonha, lágrimas de emoção que escorriam pelo rosto sujo de suor e cansaço. Como você vai chamar ela? Perguntei quando finalmente consegui encontrar minha voz. Ana Clara olhou para mim, os olhos ainda molhados de lágrimas, e sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno, cheio de vida. Maria, disse simplesmente. Vou chamar ela de Maria, por causa da sua esposa, por causa da mulher que você ainda ama e que te fez ser o homem que me salvou. Meu coração apertou tanto que pensei que fosse parar. Não consegui falar nada. Apenas assenti, a emoção fechando minha garganta. Os dias que se seguiram foram uma mistura de caos e maravilha. A casa, que tinha sido silenciosa por tanto tempo, agora era preenchida com o choro da bebê, com o som de Ana Clara cantando baixinho para acalmá-la, com o barulho de passos apressados no meio da noite quando Maria acordava com fome. Dona Aparecida veio assim que a estrada ficou transitável e examinou mãe e bebê, declarando que ambas estavam perfeitamente saudáveis, milagrosamente saudáveis, considerando as circunstâncias do parto. A comunidade continuou ajudando. As mulheres da igreja traziam comida, roupas, conselhos. Padre Miguel veio batizar a menina numa cerimônia simples na igreja de Dianópolis, e metade da cidade apareceu para ver a bebê que tinha nascido no meio daquela tempestade histórica, na fazenda do João Batista, trazida ao mundo pelas mãos de um homem que todos conheciam como solitário e fechado. Ana Clara se transformou diante dos meus olhos. A jovem frágil e desesperada que eu tinha tirado do rio já não existia mais. No lugar dela havia uma mãe forte, determinada, cheia de amor e propósito. Ainda jovem, ainda aprendendo, ainda cometendo erros, mas tentando, sempre colocando a filha em primeiro lugar. E eu, que tinha passado 7 anos vivendo no passado, preso nas memórias de Maria, descobri que era possível honrar quem se foi sem deixar de viver no presente. A bebê Maria não substituía minha Maria. Nada e ninguém poderia fazer isso, mas me dava uma razão para continuar, para acordar de manhã com esperança em vez de apenas obrigação. Certa manhã, 3 meses depois do nascimento de Maria, acordei com o som de risadas vindo da cozinha. Levantei e fui até lá, e o que vi me fez sorrir.
Ana Clara estava tentando fazer panquecas de novo, a bebê amarrada no peito num pano, dormindo tranquilamente enquanto a mãe mexia a massa. E desta vez, as panquecas estavam perfeitas. "Bom dia", cumprimentei. "Bom dia", respondeu ela, virando-se com um sorriso radiante. "Fiz café e panquecas. Achei que hoje era um bom dia para café da manhã especial." Sentamos juntos à mesa, como tínhamos feito tantas vezes nos últimos meses, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Uma leveza, uma sensação de que finalmente tínhamos encontrado nosso lugar no mundo, nosso propósito. "João", Ana Clara falou depois de um tempo, a voz séria. "Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez, por me tirar daquele rio, por me dar um lar, por me ensinar que ainda existem pessoas boas no mundo." "Você não precisa agradecer", respondi. "Você me deu tanto quanto eu te dei. Me deu uma razão para voltar a viver de verdade." Ela sorriu e olhou para a bebê dormindo em seus braços. "Acho que Deus usa a correnteza não para afogar", disse, repetindo as palavras que eu tinha pensado naquele primeiro dia, mas para aproximar quem já estava se afogando por dentro. Assenti, olhando pela janela para a fazenda que se estendia lá fora, a terra vermelha, o céu azul infinito, o cerrado que queimava sob o sol forte. Tudo continuava igual, mas ao mesmo tempo tudo tinha mudado. A solidão tinha sido substituída por companhia, o silêncio por risadas, o vazio por propósito. E naquela manhã de novembro, com o café fumegando nas xícaras, com o cheiro de panquecas no ar, com uma bebê dormindo tranquilamente e uma jovem mãe sorrindo do outro lado da mesa, entendi finalmente o que Maria tinha tentado me dizer naqueles últimos dias antes de partir, que o fim de uma coisa não significa o fim de tudo, que sempre há espaço para recomeçar e que às vezes os maiores milagres acontecem exatamente quando achamos que já não há mais esperança. O rio tinha trazido Ana Clara até mim, mas não para me dar uma segunda chance no amor romântico ou para preencher o vazio deixado por Maria. Tinha trazido para me ensinar que existem muitas formas de família, muitas formas de amor, muitas formas de encontrar significado numa vida que parecia ter perdido todo o sentido. E enquanto observava Ana Clara embalar a pequena Maria e cantarolar baixinho aquela canção de ninar, soube que tinha sido salvo tanto quanto tinha salvado. Que às vezes somos pescados das águas da nossa própria solidão por mãos que nunca esperávamos encontrar, e que Deus, em sua infinita sabedoria, usa os caminhos mais improváveis para nos mostrar que nunca estivemos realmente sozinhos. A fazenda não era mais um lugar de silêncio e memórias, era um lar, e isso, percebi finalmente, era mais do que suficiente.